Eu sempre falo aqui sobre camadas de cenas, e eu acho que isso daqui é um bom exemplo sobre essa questão de camadas, construir camadas, né? Tipo, Ju, o que você entende por construir camadas? É você... O que é a camada, né? Deixa eu chegar mais pra cá que eu tô sumindo aqui da tela. O que é a camada? Se a gente pensa num pavê, aqui não é um canal de culinária, gente, mas eu tô sempre fazendo analogias com comidas. Não é à toa que eu tenho esse rosto redondo, cheinho, fofinho. Vamos lá. Mas eu acho mais fácil, né? Eu acho que comida todo mundo come. Então, eu acho mais fácil você conseguir interpretar, né? Então, vamos lá. Pavê. Pavê é pra comer. O pavê, ele é feito de camadas. Ele é gostoso justamente porque você tem aquelas camadas, né? E você pode comê-lo todo junto, certo? Um biscoito, um bolo também, ele é construído por camadas. Se você pega o pavê, o biscoito, né? O pavê, a gente tem o biscoito, o creme e geralmente chocolate às vezes, né? Eu vou conversar uma coisa aqui, eu gosto muito de pavê com ameixa. Eu sei, é uma coisa muito de vó, gente, mas eu gosto tanto, eu gosto de ameixa, eu gosto de passas. Eu amo uva passas. Eu amo uva passas. E eu não como uva passas só no Natal, eu como uva passas todos os anos, todos os meses do ano, é isso que eu quis dizer. Enfim, voltando, vamos pensar no pavê. O pavê tem camadas lá, certo? E aí, é bonitinho porque ele tem camadas. O bolo também ele é bonito porque ele tem camadas. Você vê lá o bolo. Agora imagina se eu te entregasse um pavê, que eu pegasse o biscoito, o creme, o chocolate, o morango, sei lá, se você gosta de pavê com morango, e batesse tudo no liquidificador e te entregasse. Ia ser uma coisa estranha. Você não ia identificar o que era o quê. Por mais que talvez o sabor fosse parecido quando misturasse na sua boca, não é uma coisa muito agradável de se ver. Você pega também uma fatia de bolo que é feita em camadas. A gente tem a massa, o recheio, a massa, o recheio, a massa, a cobertura. Se eu pego tudo aquilo dali, bato no liquidificador e te entrego, são as mesmas coisas, você entende? Tá ali a massa do bolo, o creme do bolo, a cobertura, mas não é uma coisa muito boa de se ver, né? Fica com uma papa, um negócio esquisito, certo? É a mesma coisa com a sua cena se você não constrói ela em camadas. É como se você estivesse jogando pro leitor várias informações que, apesar de serem as mesmas informações, se você colocasse ela de forma gradativa, não fazem sentido. O leitor não consegue identificar o que é massa, o que é bolo, o que é cobertura, e fica até um negócio ruim de ler, nesse caso da nossa leitura. Ele não consegue identificar o que é cenário, o que é personagem, o que é sentimento, o que é qual ambiente, e ele começa a ficar confuso. Por isso que eu falo da técnica sanduíche para você criar lá as camadas de cena. Por que isso é um bom motivo? Vamos lá, vamos ler, destrinchar essa cena aqui. Eu vou mostrar pedacinho por pedacinho porque que eu acho ela um bom exemplo disso. Ó, o vento uivou furiosamente entre as árvores. Então, a gente tem uma noção do ambiente, né? De espaço. Nós estamos entre as árvores, a gente está com um clima, não sei se para o vento uivar nas árvores é porque é um vento muito forte. A gente já começa a ter esse vislumbre. Se tem árvores, a gente começa a pensar numa floresta, alguma coisa do tipo. Próximo. Os raios rasgavam o céu acompanhados de trovões estremecedores. Então, beleza. Primeiro eu vejo vento, depois eu sei que tem raios e trovões, então a gente já tá numa tempestade, não é só um vento convencional. Um helicóptero descia em uma plataforma grande no meio do gigantesco gramado. Então a gente olha o gramado da mansão dos Castellini, ou o que sobrou deles, sobraram do gramado. Derek saiu do helicóptero, a gente vê o helicóptero pousando em um grande gramado em uma mansão do lado. Derek sai do helicóptero sem se preocupar com a água que molhava, né? Porque estava então, agora a gente, além do trovão, agora a gente ainda imagina a chuva caindo porque a gente sabe que ele estava se molhando. Andava embaixo da chuva segurando uma maleta preta sofisticada com uma espiral azul no centro. Beleza, então a gente vê o cara andando com uma maleta. Em suas costas, então a gente tá vendo a cena do cara andando e agora a gente vai ver a outra parte. Em suas costas, o helicóptero era levado ao subsolo por um elevador até que o gramado se fechasse, escondendo a aeronave, né? Ou seja, então o gramado abriu,
O helicóptero desceu, fechou-se o gramado, escondeu a aeronave. Quando se aproximou da porta, a barreira de metal subiu, revelando uma porta de vidro fumê que se abria para ambos os lados. As luzes se acendiam automaticamente, iluminando o interior da mansão. Uma voz feminina robótica ecoou por todo o interior da casa. Seja bem-vindo, senhor. Espero que tenha tido um ótimo dia. A propósito, feliz aniversário. Christopher lhe enviou uma mensagem de felicitações. Deseja ler? Não, Sarah. Deixe para mais tarde. Derek falou com a voz arrastada, com o olhar para baixo. Ele passou pela sala de entrada. Ela era toda branca, com exceção do porcelanato preto no chão, que chegava a ser quase um espelho. As paredes tinham algumas pinturas obscuras. Não tinham como não se assustar com elas. Todas deixavam explícito a péssima saúde mental de Derek. Vou parar por aqui. A gente ainda tem toda a questão da casa, a divisória da casa, no segundo andar. O que acontece? Né? A gente tem construções de camadas aqui de... Primeiro falando da chegada do personagem, do ambiente onde o personagem estava chegando naquele momento, como ele chegou, como que o meio de transporte que ele chegou sumiu, um pedaço de cada vez. Porque parece que isso é muito natural, né? Mas tem vezes que as pessoas embolam as coisas, em vez de construir essa camada, em vez de falar um pouco de cada coisa do que tá acontecendo e finalizar um olhar. Por exemplo, ele falou primeiro de toda a aeronave sumindo pra depois voltar pra Derek na porta. Aí tem gente que fala assim: o personagem saiu da aeronave enquanto tava chovendo, um raio pelo ar, a aeronave sumindo e a porta abrindo. Tipo, o quê? A pessoa não consegue nem visualizar, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E sério, de verdade, tem vezes que isso acontece. Então, quando você for criar a sua cena, preste atenção se você tá também construindo camadas. Ó, primeiro pinte um cenário para o seu leitor, depois vai colocando os elementos aos poucos na mente dele. Não queira falar de tudo de uma vez. Ele não falou do raio, trovão, helicóptero baixando tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tem uma sequência. Primeiro ele fala do vento, depois ele fala dos trovões, o helicóptero chegando, ele pousando, ele saindo da chuva, o helicóptero se sumindo, Derek entrando em casa, como é o primeiro padrão da casa, como é o segundo padrão o cômodo da casa, como é o segundo, entendeu? Aos poucos, vai mostrando em bloco, e não tudo de uma vez, entende? Porque isso pode confundir o seu leitor. Aqui pode parecer uma cena muito básica, mas isso se aplica a qualquer outras cenas, principalmente cenas de ação, porque o pessoal tem muito... Nossa, como eu consigo passar a cena de ação sem ficar confuso? Da mesma forma, vá por partes, vá construindo o cenário e a ação aos poucos na mente daquele seu leitor.